Nosso texto está em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Abra sua Bíblia, acesse o texto bíblico no seu celular e vamos meditar na palavra, santa palavra de Deus. Quero convidar a irmã Rosana Pires, pode ser? Para ela vir aqui ao microfone. Rosana Pires Marinho. Não, Rosana Pires só. Ela virá ao microfone, ela lerá. É um capítulo longo, tem 21 versículos, não é tão longo assim, né? Ela vai ler e depois da leitura, a irmã pode também orar pedindo a graça de Deus sobre todos nós. Romanos capítulo 10, você que está em casa, acompanhe também o texto bíblico, não deixe de acompanhar, porque senão você vai dormir, né? Não está acompanhando, não está entendendo, então acompanhe, no celular ou na Bíblia, Romanos capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo, porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Deus eterno, Pai de infinita bondade, nós queremos te agradecer a tua palavra lida neste instante. Que a mesma, Senhor, possa trazer entendimento e também, ó Deus, alerta para o nosso dia a dia, para que possamos ser achados, Senhor, dignos de ter uma mensagem para falar àqueles que nos rodeiam. Senhor, que possamos pregar a tua palavra àqueles que não sabem, que não conhecem e que muitas vezes estão ao nosso redor e que por vezes pensamos que sabemos. Ó Deus, ajuda-nos a falar tempo e fora de tempo, a pregar a tua mensagem. Usa teu servo, pastor João,
para nos trazer agora o conhecimento desse texto tão importante e que os nossos ouvidos e corações possam estar atentos à Tua palavra. Usa as nossas vidas para a glória e honra do Teu nome. Abre os nossos corações, mais uma vez eu te peço. E também, ó Deus, te suplico o perdão para os nossos pecados e a graça de Jesus sobre as nossas vidas. Essa é a minha oração em nome dele. Amém. Amém. Obrigado. Povo desobediente e rebelde. Nós temos um pequeno grupo multiplicador lá em casa. E de vez em quando, quem aparece lá é um menino. E esse menino um dia apareceu lá levando um livro chamado Diário de um Banana. Achei o nome engraçado e falei: Ian, que livro é esse? Aí o Ian me mostrou o livro, estava lendo. Ian, fica de pé, ele está ali no terceiro banco, coitadinho, lutando contra o sono. Olha para trás. Você tem quantos anos mesmo? 9, 10? 10. Está com 9, obrigado. O Ian, pode sentar. O Ian está com 9 anos e me apresentou esse livro, Diário de um Banana. Aí eu depois fui ler o Diário de um Banana e é um sucesso editorial impressionante. Já se publicaram 14 volumes, 14 livros, cada um contando uma história diferente. E é um sucesso editorial, 28 línguas, já foram traduzidas para 28 línguas, e é impressionante. É um jovem autor americano, vai fazer 40 anos o ano que vem, ainda, e ele... Então, nesse livro que o Ian me apresentou, se conta... Aí eu li o 5º ou 6º, não me lembro agora, e no livro achei uma história interessante. O personagem principal chama-se Greg Heffley, e ele tem problemas na escola, ele tem amigos, mas os amigos... É toda a vida dessa faixa etária aí, Mensageiras do Rei, da idade de vocês também. Não sei se vocês também já leram algum... Já leram também o Diário de um Banana? Tá vendo? Nós é que estávamos por fora, nós os adultos... Não sei quem são os bananas, não. Mas aí, nesse livro que eu li, tem a seguinte história. O Greg tem que ir para a escola. E ele, para ir para a escola, tem que passar perto de uma casa onde tem um cachorro, um Rottweiler. E esse Rottweiler, sempre que o Greg e o seu amiguinho passam em frente à casa, o Rottweiler sai de lá de trás e sai correndo atrás deles, e eles correm desesperados. E o cachorro tem um nome interessante. Você lembra o nome do cachorro? Não sei se você lembra o nome dessa história. Tenta lembrar o título. O nome do cachorro é Rebelde. O nome do cachorro é Rebelde. Aí Rebelde sai e corre atrás deles. Mas agora, diz ele, página 10 e 11, agora Rebelde não corre mais atrás da gente, porque o dono dele fez uma coisa. O dono dele comprou uma coleira eletrônica. E essa coleira eletrônica, toda vez que o Rebelde sai do quintal dele, a coleira dá choque nele. Aí ele, desesperado, volta correndo para o espaço dele, que aí não dá choque mais. Perguntei aqui ao veterinário da nossa igreja, a um deles, se essa coleira está disponível no Brasil, e falaram que está disponível sim, inclusive nas lojas americanas vende. Achei engraçado. Até nas lojas americanas tem. Irmãos, não é só cachorro que vira rebelde. Gente também. E a pior coisa diante de Deus é gente rebelde. Gente que se rebela contra a vontade de Deus. E esse capítulo está explicando por que Israel foi um povo rebelde. O que faltou a Israel para que ele se tornasse um povo rebelde? Primeiro, 3 coisas. Em primeiro lugar, faltou entendimento. Em segundo lugar, faltou fé. E em terceiro lugar, faltou humildade. Então, em primeiro lugar, faltou entendimento. Os versículos de 1 a 4, Paulo reafirma logo no versículo 1 o seu desejo de que os israelitas se convertessem. Paulo é israelita,
mas ele vê que o seu povo não se converte, e ele gostaria que esse povo se convertesse. É muito bom saber isso, que Paulo está preocupado com a conversão desse seu povo, dos seus patrícios. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que eles sejam salvos. Mas não é uma contradição aqui? É uma contradição, porque Israel é chamado povo de Deus, e o povo de Deus não é salvo. Olha o perigo disso. É o povo de Deus, mas não está sendo salvo, não foi salvo ainda. Então ele está orando pela salvação dos seus patrícios. Você está orando pela salvação dos brasileiros? Você está orando pela salvação dos seus patrícios? Talvez pudesse Paulo dizer assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor do Brasil é que os brasileiros sejam salvos. Então os israelitas viviam essa contradição de serem povo de Deus, mas sem serem salvos. Mas eles serviam a Deus? Serviam. E o versículo 2 ele vai dizer: porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus. Eles gostam de Deus, gostam da lei de Deus, mas tem mais aqui que inferniza e estraga a história, mas não com entendimento. Então faltou entendimento a Israel. Primeira coisa que faltou entendimento. Ou seja, havia excesso de sinceridade, mas déficit de verdade. E você sabe que a sinceridade não substitui a verdade. Tem gente que diz: mas eu gosto de ver as pessoas religiosas, as pessoas queimando vela ali para o santo, elas estão sendo muito sinceras. Ora, sinceridade não salva o sincero, a sinceridade não salva o sincero, a sinceridade não substitui a verdade. É preciso que haja um casamento entre a sinceridade e a verdade. Paulo mesmo foi zeloso, lembra, antes de se converter? Como ele era zeloso da lei, ele fala isso, ele admite que ele foi um fariseu quase perfeito. Fariseu era aquele religioso super sério, que tratava a sua religião com muita seriedade e com muita sinceridade. Mas Paulo foi zeloso, Paulo foi sincero, mas só depois que ele se encontrou com Jesus Cristo no caminho de Damasco, foi que ele passou a servir a Deus com entendimento. E a pergunta do versículo 3 é essa: como foi que Israel se mostrou sem entendimento? O versículo 3 vai responder para a gente: pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Trocando em miúdos para a gente entender claramente esta frase: como foi que Israel se mostrou sem entendimento? Israel se mostrou sem entendimento ao tentar e ao substituir o plano de Deus para que as pessoas sejam salvas pelo seu próprio plano. Israel achou que não precisava de Deus para ser salvo, que cumprindo os 613 mandamentos da lei judaica, que seriam salvos. Então seria uma coisa do ego: eu consegui ser salvo, eu consegui guardar todos os mandamentos. Então, ao fazer isso, Israel está revelando que não tem conhecimento. O comentarista John Stott diz que diante de nós se colocam duas possíveis alternativas, duas possíveis opções. A primeira é o estabelecimento da nossa própria justiça, e ele diz que isso aí não vai dar certo. O estabelecimento, a criação da nossa própria justiça, a tentativa nossa de chegar até Deus pelas boas obras e pela observância de religiosidade. Não dá certo. Não dá certo, e ele vai explicar por quê. Porque nós somos imundos. Isaías 64:6 é um versículo famoso que diz assim: todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são, sabe como o quê? Como trapo
de imundícia, como o trapo da imundícia, diz aqui Isaías 64, 6. Eu descobri no Canadá que esse é o versículo que os crentes norte-americanos mais conhecem. Todo canadense conhece esse versículo. Todos nós somos como o impuro e todas as nossas justiças como, essa expressão então, trapo da imundícia, acabou entrando até no vocabulário do inglês contemporâneo. Trapo da imundícia, é isso que a gente é diante de Deus. A gente usa trapo e imundícia, ou seja, roupa suja, roupa de mendigo daquele que não toma banho há 1 ano e 6 meses. A roupa está com aquela crosta, se passar o dedo assim, ó, sai gordura da roupa dele. Nós somos assim. Então a nossa opção de estabelecer a nossa própria justiça é inválida, porque nós não temos condições de chegar perante o Senhor sozinhos. E a outra opção, segundo o Stott, é nos submetermos à justiça de Deus. No versículo 4, nós lemos que Cristo é o fim da lei, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Fim da lei, Cristo é o fim da lei. Isso pode ser interpretado dos dois modos, porque a palavra fim tanto significa término, conclusão, como também pode significar o propósito. Qual é o fim desta reunião? Qual é o propósito desta reunião? Então, nos dois sentidos, Jesus atende muito bem. Jesus tanto é a conclusão da lei, depois dele a lei perde densidade, como também depois da lei, o propósito da lei está cumprido. O propósito da lei foi alcançado. Então faltou entendimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e a gente vai demorar um pouquinho mais nesse ponto, faltou fé. Faltou fé. E aqui dos versículos 5 ao versículo 17, Paulo vai explicar sobre a fé cristã. É interessante, irmãos, porque quando a gente fala de fé, a gente precisa jogar luz em cima disso. Há muita confusão sobre o que é fé. As pessoas confundem a fé cristã com outras demonstrações de fé. E isso não funciona, porque o que define uma fé é o objeto dela, ou seja, é aquilo que recebe a fé. Por exemplo, você pode dizer, eu creio em horóscopo, ou eu não creio em horóscopo. Então, se eu coloco a minha fé em horóscopo, o objeto da fé é o horóscopo. Então, se qualquer fé for válida, então nós estamos lidando num terreno pantanoso, porque tanto faz crer em horóscopo, crer em anjo, crer em santo, crer na intercessão dos santos, em pastores, em padres, no Papa, em gurus de qualquer religião. Então qualquer coisa vale, mas o importante é o objeto da fé. A fé em quem? Você lembra quando Paulo estava preso em Filipos, ele e Silas? E a cadeia então foi aberta de repente com aquele terremoto, e o carcereiro acordou assustado, e ele pensou que todo mundo tinha fugido, e aí ele ia se matar contra a espada. Quando Paulo gritou lá de dentro da escuridão, Paulo gritou, epa, não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos, ninguém fugiu, você não vai pagar com a sua vida a nossa vida, porque nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu luz, acende a lamparina aí por favor, e tal, acenderam a lamparina, e ele então, o carcereiro, Atos 16:30, virou-se para Paulo e perguntou assim, senhores, o que é necessário fazer para me salvar? Você lembra da resposta? Resposta de Paulo e Silas àquele carcereiro que quase morreu, quase se suicidou. Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos dizer juntos? Crê no Senhor, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Paulo poderia ter dito assim, olha, seu carcereiro, o senhor crê em Deus? Em algum Deus?
Ah, claro, eu creio em Marte, eu sou soldado gosta de Marte, porque Marte é o deus da guerra. Eu gosto de Baco, não posso negar que também gosto de Baco, porque ele é tão bacana, bacana vem de Baco, tá? Eu gosto de Baco, porque Baco é o deus do vinho, então eu vou beber, o negócio é bom aqui mesmo, que maravilha. Paulo poderia ter dito para ele, qualquer deus serve, tá? Creia, basta crer. Não, Paulo não disse isso. Paulo definiu o objeto da fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Porque se não creres no Senhor Jesus, meu amigo, não serás salvo, e não só isso, estarás perdido para sempre. Então é muito importante definir o objeto da fé. Outra coisa, quando se fala em fé, não podemos confundir fé com pensamento positivo. Outro erro popular. O importante é ter fé, né? Tem até uma música que diz, com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Mas fé em quê? A fé em qualquer coisa costuma falhar. A fé em qualquer coisa vai falhar, sim senhor. Para não falhar, a fé precisa ter o objeto correto, que é Jesus. Crê no Senhor Jesus. Não basta crer em qualquer coisa. Então essa é a fé salvadora de que fala o Novo Testamento. É a fé em Jesus. Nós não podemos confundir isso com pensamento positivo, com otimismo. Eu vou vencer na vida. Isso é importante também. Não estou negando isso, não. É importante na vida ter pensamentos bons, né? Objetivos nobres, lutar, acordar de manhã e dizer, opa, Senhor, hoje é dia de vitória, mesmo sendo segunda-feira. Hoje eu vou vencer mesmo sendo segunda-feira. É importante isso, sim. Mas para levar para o céu, não. Para levar para o céu, essa fé não é fé. Ela se chama pensamento positivo. É coisa nobre, é elogiável, mas é impotente para salvar o pecador. Como é então a fé salvadora? Aqui nesse texto, de 5 a 17, Paulo vai definir algumas características dessa fé salvadora. E a gente faz muito bem em atentar para isso. Em primeiro lugar, a fé salvadora sempre está ligada à palavra. A fé salvadora, não esqueça isso nunca, meu irmão, meu querido amigo, ela sempre está ligada à palavra. Versículos 5, 8 e 17. 5, 8 e 17. O 5 diz assim, porque Moisés escreve, a palavra escrita, Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei, viverá por meio dela. Só que nenhum homem conseguirá praticar a justiça da lei. Ninguém consegue praticar a lei. Então por isso que a lei virou maldição, porque ninguém consegue, a lei aponta o erro e eu não consigo me livrar do meu erro com a própria lei. Para me livrar do meu erro, que a lei aponta para mim, eu preciso de uma força superior. E essa força superior é a força de Cristo. É a justiça de Deus em Cristo Jesus. 5 então. 8. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé. Não é qualquer fé não. É a palavra da fé que pregamos. Não é qualquer fé não. Fé em o que eu falei? De astros. Horóscopo. Não é fé em horóscopo não. Não é a fé em santo, a fé em padre, a fé em pastor. A fé na fé, no pensamento positivo. Eu vou conseguir. Não é isso não. Está falando aqui da fé que pregamos. A palavra está perto de ti. Nesse ponto, Paulo está citando Deuteronômio. Deuteronômio 30 fala que nós não precisamos subir ao céu para buscar a palavra, não precisamos descer ao profundo dos abismos e resgatar a palavra de lá, porque a palavra, versículo 8, está perto de ti. Ela está perto de ti. Porque Deus, irmão,
fala a você através do pôr do sol, Deus fala através da natureza, de uma estrela que brilha, do sol brilhando, fala através da tempestade, do raio que se desenha rapidamente no céu escuro. Deus fala através das coisas, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a palavra está perto de ti, você não precisa ir em Aparecida para ouvir a palavra. Você não precisa ir fazer o caminho de Santiago, 800 quilômetros andando a pé. Que loucura, para chegar, para agradar a Deus. Não precisa subir montanha de joelho, escadaria de joelho, nada disso. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E o versículo 17 também, né? Portanto, a fé vem pelo ouvir. Estou contente que você está aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus. Estou contente que você esteja aí do outro lado, perto do seu computador, ou do seu celular, ou do seu tablet, ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. Isso eu acho um mistério. Por que Deus embutiu no ouvido essa potência toda para desenvolver a fé? Não é interessante? Você pode até ver as coisas, mas é o ouvir que faz nascer a fé. E ouvir o quê? Ouvir não é qualquer coisa também não. Olha só, vai só estreitando. Ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Algumas traduções colocam, e ouvir a palavra de Cristo. Então há uma estreita relação entre a palavra e a fé. A fé está ligada à palavra. Irmão, se você for evangelizar alguém, leve a palavra. Não só leve a Bíblia, o livro, mas leve a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, comunique a palavra de Deus, porque é isso, essa palavra que vai, talvez naquela hora não, mas daqui a 10 anos você vai voltar a conversar com essa pessoa e a pessoa vai dizer, eu me converti quando você me falou isso, 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 e você nem lembra mais, porque você citou a palavra de Deus. Já contei para vocês a história do meu primo. Eu tenho um primo chamado Regino, e ele mora em Belo Horizonte, e ele ficou na minha casa quando eu era ainda pastor solteiro, e eu estava querendo memorizar o máximo de versículos possível, e eu então coloquei vários versículos assim, um na geladeira, o outro no espelho do banheiro e tal. Aí um dia ele me ligou e falou, ele mora em Belo Horizonte, sabe que todo mineiro em Belo Horizonte guarda dinheiro o ano todo para gastar em janeiro e fevereiro no litoral, né? Litoral capixaba, litoral fluminense, Guarapari, né, pastor Josué? Guarapari, região dos lagos, e de Juiz de Fora vem para cá. Eles fazem isso, eles gostam de passar janeiro ou fevereiro na praia, gastando o que ganharam, o que guardaram o ano todo. Aí ele falou, mas eu queria ficar na sua casa, tem como aí ficar na sua casa? Eu falei, rapaz, tem, mas só tem um problema, eu não vou estar em casa, vou estar em Campos. Eu falei, então você vem, fica aqui, vou deixar a chave em tal lugar. Resumindo, ele foi, ficou, não era crente, ficou lá, o tempo que ficou, quando eu voltei de Campos, ele já tinha ido embora também. Acho que foi só um fim de semana, nem me lembro quanto tempo foi. E aí sabe o que aconteceu? O tempo passou, uns 10 anos se passaram. Aí depois ele me contou, eu liguei para ele para confirmar essa história, porque eu não gosto de história inventada, eu gosto de história vivida, realizada, acontecida. Falei, minha mãe falou que aconteceu isso, é verdade? Você confirma? Ah, eu confirmo. É que eu cheguei lá, sabe? Sotaque de mineiro assim. Falou que chegou lá e viu aqueles versículos tudo espalhado assim, por todo lado. Um perto da geladeira, outro perto do espelho e tal, para todo lado tinha versículo, e ele foi lendo aquilo, lendo o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Irmão, sabe o que aconteceu? É crente hoje, servo do Senhor. Tudo começou com aqueles contatos com a palavra que ele foi lendo, e a palavra foi fermentando no seu coração, e hoje é um servo do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas tem mais coisa aqui, mais características da fé salvadora. Em segundo lugar, a fé salvadora é uma fé publicável. Versículo 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus, olha que versículo de ouro, irmão, memoriza isso aqui, irmão, ei, irmã, acorda, memoriza, Romanos 10, 9,
Porque se com a tua boca confessares Jesus, não como um advogado excelente, como um psicólogo maravilhoso, como o maior vendedor do mundo, ou como o maior sujeito que já passou por aqui, como um orador fantástico, nada disso. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vírgula, completa. Completou fraquinho. Serás salvo. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Peraí, então eu não estou entendendo, pregador. O que eu tenho que fazer então para ser salvo? Vamos lá de novo. Se com a tua boca, a minha boca está aqui, tá? Confessares Jesus como Senhor. Jesus, tu és Senhor. Mas só isso? E em teu coração, olha aí, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Duas coisas aqui então, né? A fé no coração e a confissão dos lábios. Essas duas coisas são duas irmãs que andam, são irmãs gêmeas que andam uma puxando a outra. Rui Barbosa dizia que a doutrina precede os atos. Então primeiro você crê. Se em teu coração, o versículo está na ordem invertida, né? O versículo começa com a confissão da boca. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres, quer dizer, quando a gente crê no coração, a boca confessa, os lábios confessam que Jesus é o Senhor. E se você faz isso, você vai ser o quê? Salvo. Senhores, o que eu preciso fazer para me salvar? Pergunta o carcereiro a Paulo e Silas, e eles respondem: crê no Senhor Jesus. Crê. Então, crê é o verbo, talvez não, com toda certeza e sem nenhum laivo de dúvida, o crer é o verbo mais importante da Bíblia. Para que todo aquele que nele crer não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então, aqui nós temos essas duas coisas, é o coração crendo e crendo o quê? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que, aí vem o objeto da fé, é o conteúdo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Está falando de quem? De Estevão? Está falando de Pedro? Não, está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Foi Ele que venceu a morte. E Ele está conosco hoje. Quando você for evangelizar, irmão, você tem que falar de Jesus. Não adianta falar mal da Igreja Católica, falar mal da Igreja Universal, falar mal da Igreja Adventista, falar mal da Igreja Preta. Não é falar mal de igreja nenhuma. Evangelizar é contar a história de Jesus. Isso, simples assim. Contar a história de Jesus, da sua vinda humilde lá no estábulo, na estrebaria em Belém. Tem que falar também dos seus milagres impactantes, das suas palavras incomparáveis, da sua vida reta como reta não foi a de ninguém, da sua morte cruel, da sua ressurreição vitoriosa, é falar da sua ascensão visível para o céu, é falar da sua intercessão infalível por nós hoje, é falar da sua volta majestosa, é falar de Jesus como Senhor. Não, pastor, Jesus eu gosto, eu fico até emocionado quando eu leio as palavras de Jesus. Fica emocionado, mas e no coração, está crendo? Os lábios estão confessando? Não, ainda não cheguei nesse nível, né? Pera aí, vamos com calma. Tá, vamos com calma, mas é preciso lembrar isso. Você precisa crer no seu coração e confessar com os seus lábios. Eu espero que você faça isso ainda nesta noite, porque a fé é subjetiva, a confissão é objetiva. E a fé sem a confissão, fé sem confissão é covardia. Você crê e não fala nada para ninguém. E a confissão sem a fé é hipocrisia. Então, é preciso lembrar que a fé salvadora é uma fé publicável, comunicável. Os lábios falam dela, como a comunicam. Em terceiro lugar, a fé salvadora está disponível a todos.
ela está disponível a todos. Versículo 11 diz assim: porque a Escritura diz, todo que nele crê, nunca será envergonhado. Todo que nele crê. De novo o verbo crer, olha o verbo aí, o verbo maravilhoso, que a Bíblia tanto fala, o verbo crer. Eu creio, tu crês, ele crê, nós cremos, vós crestes, nós cremos, vós credes, eles creem. Será que todos nós cremos realmente que Jesus é o Senhor? Então aqui Paulo diz que no versículo 12, não há distinção entre judeu e grego, porque o judeu tinha muito privilégio espiritual. Lembra, domingo passado falamos que ele tinha os privilégios aqui do versículo 9:4, eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, os patriarcas, e deles descende o Cristo. Ou seja, eles tiveram muitos privilégios, estão privilegiados. Mas e os gentios? Ah, coitados, gentios são crentes de segunda categoria. Não, senhor. Não, senhor, diz aqui, não há distinção entre judeu e grego. E essa palavra só pôde ser escrita por um judeu convertido, porque o judeu na carne não fala isso aqui não. Não há distinção. O que é isso? Eu sou judeu, a minha religião é superior à tua. O judeu olha o mundo assim, de cima para baixo, especialmente na área da espiritualidade. Então a religião é acessível, a fé salvadora está acessível ao judeu, sim, com todos os seus privilégios, mas também ao gentio. Lembra Romanos 1,16? Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o verbo crer de novo. Salvação de todo aquele que crê. 2 pontos. Primeiro do judeu e também do grego, do gentio. Primeiro do judeu, porque veio para eles, não porque primeiro em importância, não. É primeiro historicamente, porque o evangelho chegou via judeus. Mas não foi só para os judeus, também para os gentios. 2,4. Agora chegamos à fé salvadora, versículo 14 e 15, esse versículo. A fé salvadora é transmitida. Irmão, olha só, tem um comentarista da Bíblia chamado Herbert Lockyer, e eu estava lendo o que ele estava dizendo sobre o capítulo 10 de Romanos. Ele diz assim, os versículos 6 ao versículo 17, são versículos que todo crente deveria memorizar. Lockyer diz que todo crente deveria memorizar os versículos 6 a 17 de Romanos 10. Aí eu fiquei pensando, mas por que memorizar? Qual é a razão disso? Dessa importância atribuída a este conjunto de versículos? Aí ele vai dizer por quê. É porque primeiro, olha só, no versículo, nós temos aqui o cerne do evangelho, a essência. Se você espremer o evangelho, vai cair isso aqui. É o cerne do evangelho, crer. Ó, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós temos também aqui no 14 e 15, o cerne do fundamento da obra missionária. Fundamento da obra missionária. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que eles vão adorar alguém se eles não creem nesse alguém? Ao verbo crer de novo. Como que vão invocar? Como vão dizer, Senhor, eu invoco o teu nome, se eles não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Então é preciso ouvir falar, e é isso que está fazendo hoje à noite aqui, você amigo aí na internet, no rádio, você está ouvindo a palavra de Deus, e a minha oração durante toda essa mensagem, é que enquanto eu esteja falando aqui, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito esteja falando também ao seu coração, e introduzindo a fé no seu coração. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Esse verbo pregar aqui, não há quem pregue, é o verbo que deriva da palavra pregação. E a palavra pregação em grego é uma palavra interessante, porque é a mesma palavra para arauto, uma palavra antiga que nós não temos mais hoje, a não ser no jornal. Só no jornal que tem a palavra arauto. Mas a palavra arauto era uma palavra interessante. Na sociedade antiga, isto é,
antes do desenvolvimento da comunicação de massa pela mídia, antes da mídia toda, o que havia nas sociedades antigas era o arauto. O arauto era quem? Era um homem que trabalhava para o rei. Então era um servidor público, né? Servidor público federal. Ganhava bem. O arauto ganhava bem. O que ele fazia? Não tendo televisão, Jornal Nacional ou Fantástico, não tem nada disso. Então, o rei quer comunicar uma verdade. Nasceu o filhinho, o neto do rei. A princesinha deu à luz ao futuro rei. Como é que o povo vai saber disso? O arauto saía. Então tinha que ter um vozeirão, que nem o do Rogério, assim. Tinha que sair dizendo: senhoras e senhores. Ouviu? Acho que ouviram lá na Central do Brasil. Nasceu o neto do rei. Aí todo mundo, nasceu, ouviu isso? Ouviu? Nasceu. Eram alvíceras, palavra antiga também para dizer boa notícia. Então pregar aqui significa isso, significa sair pelas ruas. E olha só, o arauto tinha que ser de confiança, porque o arauto não podia dizer assim: eu acho que nasceu o rei. Não, ok, acho. O arauto, nasceu ou não nasceu, afinal de contas? Então tinha que ter certeza do que estava falando. Ele não podia alterar a mensagem do rei. O rei disse que é assim, nasceu, então nasceu. Nasceu ontem às 22h13. E a população toda, ele andava nas ruas falando isso, especialmente nas feiras e nos mercados onde a população se organizava. Então essa é a palavra que está usando aqui. Como ouvirão se não há quem araute? Não existe o verbo arautar, não existe. Podia. Como ouvirão se não há ninguém falando? Por isso, irmãos, Jesus está deixando a igreja no mundo, para que a igreja saia pela rua e diga: povo do Rio de Janeiro, só em Jesus você encontra a salvação. É para isso. Você, segunda-feira, com a sua vida, dizer no seu trabalho: meus colegas de trabalho, Jesus é o único Salvador, Ele é o Senhor do céu e da terra. O que esse rapaz está falando? Está falando que Jesus é o Senhor do céu e da terra. As pessoas têm que ouvir. Irmão, não se cale não, irmão. É por você estar se calando que o evangelho não está crescendo no Brasil como devia crescer. Está crescendo, sabe, o movimento gospel, de vender CD, de promover cantor, de cura, libertação e prosperidade. Isso aí é fácil, isso aí enche qualquer igreja. Se amanhã eu disser: irmãos, venham, segunda-feira aqui, neste templo, vamos orar contra as causas perdidas na justiça. Meu irmão, vai estar pelo ladrão isso aqui. Vai estar pelo ladrão. Mas o arauto de Deus não pode modificar a mensagem que Deus mandou. O arauto não tinha esse direito. Ele tinha que ser fiel ao que o rei mandou. E a partir do momento em que o arauto comunicasse a mensagem, a responsabilidade era do ouvinte. Já não era mais do arauto, nem do rei, nem de ninguém. Era do ouvinte. Então, não há quem pregue. E como pregarão? Aí entra missões. E como pregarão se não forem enviados? Um dia lá no nosso PGM, aconteceu uma discussão que eu achei interessante, mas fiquei quieto. Eu não gosto de participar falando, deixa o pessoal falar. Mas foi interessante porque, por que não existe a palavra missões na Bíblia? Você sabe por quê? Por causa da língua em que a Bíblia foi escrita. Simples isso. A Bíblia, o Novo Testamento, esse texto aqui, por exemplo, que eu estou lendo, foi escrito em grego. E em grego não tinha a palavra missões, mas tinha a ideia de enviar. A ideia de enviar é a palavra apostelo. É o verbo apostelo, de onde vem o substantivo apóstolos. Isso a gente conhece. Eu só cito grego aqui quando eu sei que os irmãos conhecem a palavra. Senão eu vou estar jogando, palavra ao vento. Se você pegar a tradução da Vulgata, que São Jerônimo fez no ano 400, esse verbo aqui vai ser, se não forem enviados, ele vai dizer assim, olha, se não forem missionados. Porque em latim, a ideia de enviar é a ideia de missio. Enviar é missionar.
Então nós somos missionários. Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, que esse versículo é bonito, como são belos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. E esse versículo aqui, quão formosos são os pés, quão belos são os pés, todo mundo conhece, né? Isso vem de Isaías 52:7, Naum 1:5. É uma palavra várias vezes repetida na Bíblia. E o contexto lá de Isaías é que vai acabar o exílio, a escravidão na Babilônia. Então quem sair, o arauto que sair anunciando isso, a partir de hoje o rei avisa que acabou a escravidão. Você imagina? Que mensagem boa essa? O anúncio de que acabou a escravidão, agora você não tem que trabalhar de graça, não tem que apanhar mais do seu senhor, agora você é um cidadão livre. Isso é uma notícia excelente. Aí a poesia diz, os pés desse arauto, os pés desse anunciador são belíssimos. Como são formosos. Irmãos, se são formosos os pés daqueles que... Misericórdia, a hora acabou. Se são formosos aqueles que anunciam o fim de um cativeiro, você imagine quão formosos são os pés daqueles que anunciam o fim do cativeiro espiritual. Que agora você pode ser salvo por Cristo Jesus. Vamos correr. Faltou, então, a fé salvadora, a pregação, o arauto. Em último lugar, a fé salvadora não é abraçada, infelizmente, com unanimidade. Versículo 16 diz, mas nem todos deram ouvidos. Que tristeza. O arauto saiu, anunciou, a igreja comunicou, mas nem todo mundo ouviu a mensagem. Nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Irmão, Isaías disse isso, Paulo apoia isso, e nós hoje continuamos dizendo, quem estará dando crédito à mensagem do Senhor? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Tão pouca gente. Então faltou entendimento, faltou fé e por fim faltou humildade. Versículo que termina aqui, versículo 21 diz assim, mas quanto a Israel ele diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Desobediente e rebelde. Faltou obediência, faltou humildade para obedecer. Eu descubro cada dia mais que a falta de humildade é o grande obstáculo na vida de uma pessoa. Falta de humildade para ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus. Queria observar ainda, antes de terminar, que Paulo citou várias vezes aqui, você notou? O Antigo Testamento. E isso é bom, porque muita gente acha que o Antigo Testamento não é tão palavra de Deus quanto o Novo. Quebraram a cara, porque Paulo está mostrando aqui que a palavra de Deus é assim, tanto o velho quanto o novo, os dois se harmonizam, os dois se complementam, os dois são a palavra de Deus. Mas eu queria terminar mesmo com uma história que aconteceu aqui nesta igreja, neste púlpito. Um pastor pregou aqui uma vez, em 2014, e eu nem posso dizer o nome dele, porque ele é missionário em Jerusalém. Ele foi criado em São Paulo, de uma família judaica, uma família israelita, e ele falou uma coisa que me deixou impressionado aqui deste púlpito. Eu estava sentado ali, e ele falou o seguinte: o judeu pode ser tudo, espírita, umbandista, ateu, só não pode crer em Jesus. Que coisa triste. A sociedade judaica não perdoa. Se você virar espírita, eles batem palma. Se você virar umbandista, vai sair no jornalzinho da comunidade. Mas se você disser que creu em Jesus, você está perdido. Por que isso? Mas o outro judeu Paulo, escreveu: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres, serás salvo.